Olá, eu sou Lígia e esse aqui é o Tarô. Sejam bem-vindos ao Sensibilíssima Tarô. Vamos começar uma leitura para esse restinho do mês de janeiro, para o signo de Aquário, para quem tem Sol, Vênus, Ascendente e Lua nesse signo. Para quem não é inscrito no canal, peço que se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo. Para quem desejar uma leitura particular, as informações estão na descrição. Meu site é sensibilissimataru.com. Eu trouxe aqui no cenário uma carta do baralho que eu estou desenvolvendo com a ilustradora Ilustra Lu. Trouxe aqui a carta do Louco e se vocês quiserem conferir as outras cartas, elas estão disponíveis nas redes sociais, tá? Vocês encontram aqui também na descrição minha arroba nas redes sociais. Vamos começar aqui com o oráculo do mapa encantado. Movimento. Energia de movimento para os aquarianos. Interessante porque a gente tá com o Sol em Capricórnio, logo mais o Sol vai entrar em Aquário, né? E marca o encerramento de um ciclo, né? Um ciclo, um retorno solar, né? Dos aquarianos. E normalmente em fim e início de ciclo a gente tem algum tipo de movimentação. Vamos entender aqui melhor com o monólogo. Mantenha a sua visão em lua fixa. Tá? Vamos tirar mais cartinhas também com o tarô do Osho. É que a gente tem para os aquarianos de Sol, Lua, Vênus e Ascendente. Projeções e isolamento glacial. Tá, alguns aquarianos aqui estão vivendo algum tipo de decepção, de desapontamento, que encoraja vocês a seguir em frente, né? Então, tinha uma certa ilusão aqui que vocês estão rompendo. Pode ser uma ilusão realmente provocada por alguém e pode ser uma ilusão criada por vocês mesmos. Porque assim, às vezes a gente quer tanto as coisas de uma determinada forma, ou a gente acredita tanto em algo que a gente se perde ali naquela ideia, naquela crença, né? E perde um pouco o senso de realidade. E sendo que aqui eu sinto que se isso está relacionado a algo que vocês querem muito, pede para não perder a fé também, sabe? Que que não era ali, não era com aquela pessoa, não era naquele local, não era naquela situação, mas não quer dizer que isso não vai chegar para vocês em algum momento, sabe? Interessante que nesse baralho, essa carta do movimento, ela veio assim, né, com um problema na impressão. E eu acho que isso é parte da mensagem também. Mas de todo modo, essa carta diz que você tá num momento de movimento positivo pra frente, né? Na direção daquilo que você quer. Você tá se aproximando cada vez mais do que você quer. E parte disso é se distanciar do que você não quer também. É ficar mais claro pra você o caminho. Tirar algumas distrações aqui. O 7 de copas, que aqui veio como projeções, é uma carta que fala de oportunidades que não necessariamente são boas pra gente, que podem até brilhar os olhos à primeira vista, mas no fundo, não acrescentam ao nosso coração, não fazem bem pra gente, não estão alinhadas com a gente. E às vezes a gente se ilude olhando para essas
oportunidades, mas no fundo não faz sentido pra gente e por isso não permanece, né? Vamos ver também aqui a energia de vocês com o tarô do divino. Como é que vai estar? Deixa um pouquinho mais pra cá, tem mais espaço. Veio aqui a força. A força é uma carta que pede coragem, né? Pede pra gente ter a coragem de seguir em frente, ter a coragem de seguir acreditando, de força interior. Então, assim, é difícil perseverar, mas é necessário. Às vezes, assim, conter o impulso de insistir em algo, sabe? Insistir em algo que não era bom, né? Em algo que tá indo embora. Assim, tem uma energia aqui que o que tá indo embora é pra deixar aí, mas o que vocês querem no fundo, vocês não devem desistir. Então, por exemplo, quando eu digo que vocês querem no fundo, é assim, eu quero um determinado tipo de trabalho. Mas não precisa ser em determinada empresa, não precisa ser com determinadas pessoas, sabe? Foquem no que é que vocês querem experienciar, no que é que vocês querem viver. Aqui com o tarô prateado das bruxas, o que é que a gente tem aqui pra vocês? 4 de cálices, 8 de espadas, cavaleiro de ouros, roda da fortuna e o 6 de bastões. Existe de fato aqui um descontentamento de vocês com a situação, né? Vocês estão insatisfeitos, vocês estão assim, nossa, eu queria aquilo daquele jeito. Sendo que isso aprisiona vocês, sabe? Ficar preso a uma ideia muito específica do que é bom pra vocês, do que vocês gostam, do que vocês queriam, tá deixando vocês presos a uma insatisfação, presos a... E essa prisão, assim, ela vai se alimentando de mais e mais negatividade e vai fazendo vocês acharem que vocês não podem ter o que vocês querem, que vocês não podem viver o que vocês desejam viver. Então vai fazendo muito mal pra vocês essa energia. E o que o tarot fala aqui pra ajudar vocês nesse momento é seguir em frente, é dar um passinho de cada vez, é se permitir viver, sabe? Experienciar realmente, tendo uma certa disciplina com relação aos seus valores, ao que você acredita que realmente faz sentido pra você. Então, assim, é possível que vocês estivessem olhando pra uma direção que no fundo não tá muito alinhada com vocês. Então, por exemplo, um trabalho. Eu queria muito trabalhar naquela empresa, porque aquela empresa tem muito nome. Mesmo sabendo que tem muitos relatos de problemas, assim, de assédio moral, né, de humilhações e coisas do tipo. Então, assim, a vida, no fundo, ela tá sempre te protegendo e te ajudando a seguir por um caminho mais fértil, mais próspero. Mas você precisa colaborar com isso, você precisa continuar fazendo a sua parte. E eu sinto que você tá fazendo a sua parte, mas é uma questão de continuar. E estar aberto à mudança, às oportunidades que
que se apresentarem, que podem parecer um pouco distintas do que você imaginava. Tem um pouco esse elemento de surpresa, de inesperado, das coisas diferentes do planejado, sabe? E aí, para vocês conseguirem se abrir para isso, precisa deixar um pouco de lado o orgulho, né? O orgulho não ajuda vocês nesse momento. Vou puxar aqui umas cartinhas de oráculo e depois vou tirar umas cartas específicas para relacionamento, tá? Aqui com o oráculo da criança interior, que é que veio para os aquarianos. Vá no seu ritmo. Eu me movo no meu ritmo de uma maneira saudável e amorosa. Essa questão do ritmo, ela veio também junto com o Cavaleiro de Ouros, né? Eu sinto que para alguns pode ter também um pouco de comparação com as outras pessoas, com o caminho das outras pessoas. Vocês pensando um pouco assim, em tal idade eu queria estar vivendo tal, ou então assim, as pessoas ao meu redor estão vivendo tal coisa. E vocês precisam entender que o ritmo de vocês é de vocês, a história de vocês é de vocês. E não quer dizer que vai faltar algo para vocês, quer dizer que as coisas acontecem num ritmo diferente. Isso é muito comum em pessoas saturninas, né? Pessoas com energia do planeta Saturno forte, que em geral tem os signos de Aquário e Capricórnio fortes no mapa. Então, cuidado com essa comparação, respeite o ritmo de vocês, o tempo de vocês. Não é que vocês não possam sentir um luto por algo que está partindo, né? Mas não se entreguem a isso, a uma insatisfação, a esse desgosto que vocês sentiram. Cuidado aqui também com a tendência ao isolamento, a vocês se fecharem demais. Pilar de luz, sua vibração está aumentando, você é o oráculo. Tem um apelo aqui, né, com relação à sua sabedoria interior. Vocês, no fundo, sabem que a sua porção de felicidade te encontra, né? Vocês sabem que o que vocês querem é possível, que vai chegar o momento de vocês viverem isso que vocês querem. É que na hora que a gente dá um tropeço, a gente tem dificuldade de confiar. Mas confiem, porque no fundo vocês sabem. Vou botar aqui mais pra cima. E com o tarô akáshico, puxar mais um. Veio o 3 de forças e o 6 de rosas. O 3 de forças fala que ainda existe um certo esforço na direção de algo, né? Que o trabalho ainda não acabou. E a leitura vem falando muito assim, continue, persista. Tem um trabalho aqui em torno de expansão, de crescimento. Você está crescendo, se desenvolvendo, expandindo. Não desista disso. E assim, às vezes você continua fazendo, mas intencionalmente você desistiu, sabe? Você deixou de intencionar aquilo, você deixou de acreditar naquilo. Então, o esforço por si só, ele também não é suficiente. Então, esteja atento para você não matar o seu esforço por falta de fé, de crença, de conexão com o que você está fazendo.
6 de rosa. Eu falei 8? Assim, pra quem tá vivendo uma situação muito difícil, pra quem se vê num local que por um tempo foi bom, mas agora você sente que tá tomando muito de você, é momento de seguir em frente, de se abrir para novas oportunidades, encontrar um lugar que esteja mais alinhado com você, que respeite mais o seu ritmo. Essa carta vá no seu ritmo, ela fala que às vezes a gente tá querendo dar conta de mais do que a gente consegue. E não é uma questão da gente ser incapaz. É uma questão que certas situações, elas são muito degradantes mesmo, elas são muito desgastantes. Então elas não são feitas pra gente aguentar. E a gente precisa ter a consciência disso para que a gente não fique preso nessas situações que não são boas pra gente. Então continue trabalhando na direção de algo que seja mais alinhado com você, tá bom? Vamos puxar aqui umas cartinhas, deixa eu pegar outro baralho. Especificamente sobre amor. Para a vida amorosa dos aquarianos de Sol, Lua, Vênus e Ascendente. O que é que a gente tem nesses últimos 10 dias? Vou dar uma afastadinha aqui para ficar mais espaço. Tá. Tem alguns aquarianos com uma certa dificuldade de equilibrar, né? Trabalho e vida afetiva. Sendo que tem um lembrete aqui de que estar perto das pessoas que você ama e se relacionar, né? Esse tipo, as relações sociais no geral, mas principalmente as amizades, as relações românticas, né? Elas ajudam a manter a chama do nosso coração acesa. Elas ajudam a gente a se manter criativo também. Então, assim, aqui eu sinto vocês trabalhando muito e tendo alguns conflitos na relação. Para alguns, assim, porque vocês sentem. Tá, pra quem tá trabalhando muito, né? Vocês, é como se vocês estivessem muito imersos na rotina e isso tivesse trazendo uma certa dificuldade para vocês conseguirem até viver a sua sexualidade ali dentro da relação, mesmo para quem não tá numa relação. Então tem muito fogo, tem muito desejo, mas tem pouco espaço para isso se expressar. Para quem tá muito dedicado a uma relação, é importante que você seja claro sobre o que você quer, sobre o que você deseja, porque se você não for, você pode acabar
colocando muito esforço, muita energia, muita dedicação em algo que não tem reciprocidade, porque a outra pessoa simplesmente não pode dar o que você quer. Então eu tava, acho que foi, não lembro se foi numa consulta particular ou se foi numa conversa com amigos, eu falando sobre essa questão da importância da vida sexual de todo mundo, né, mas principalmente de um casal. Então assim, é importante que você esteja com alguém que tenha um ritmo parecido com o seu nesse sentido. Porque se você é uma pessoa que precisa, né, viver a sua sexualidade muito intensamente e a outra pessoa não precisa viver isso tão intensamente, você vai ficar constantemente insatisfeita. Então, preste atenção nisso, né? Pra quem tá solteiro também, tem uma coisa aqui de se abrir mais pro novo, né? Deixa eu puxar mais uma carta para esse 5 de paus aqui. Especificamente para quem tá solteiro, para essa mensagem que eu tô mentalizando. Para alguns, uma viagem pode ser muito benéfica aqui, né? Daqui a pouco é carnaval. Mais uma carta de fogo, deixa eu só mais uma. Ah, tá. Pra quem tá solteiro, tem um forte elemento de comparação, competitividade com relação às outras pessoas. Então, vocês se achando, às vezes, muito aquém. Assim, eu sou muito fora do padrão, eu não sou tão interessante, sou muito esquisito, né? Que Aquário tem essa coisa do esquisito. Com todo o respeito, que eu tenho ascendente em Aquário também. Assim, não que vocês sejam, mas às vezes o aquariano é visto, né, como alguém muito diferentão, de alguma maneira. Muito fora da média de determinado grupo que ele tá. Enfim, o ponto é que vocês estão como se estivesse assim, exacerbando essa diferença, tornando essa diferença um problema. E ela não necessariamente é. E aqui tá pedindo pra vocês basicamente tentarem não ver as coisas dessa maneira e continuarem olhando pra frente, buscando pessoas que estejam de fato mais alinhadas com quem vocês realmente são. Eu não vejo alguém aqui no campo dos aquarianos. Ah, tá, tem uma mensagem aqui, cuidado com o excesso de julgamento, tá? Cuidado para vocês não serem muito críticos com o seu parceiro, com quem se apresenta no seu entorno. Eu falei do aquariano esquisito, tinha a cartinha que veio, o Oddstock, que fala exatamente isso. Eu sou unicamente e maravilhosamente eu. É uma carta, eu tava pensando um pouco nela quando eu falei sobre o aquariano esquisito. Porque no textinho, na mensagem dessa carta, fala que existem pessoas que de algum modo criticam o seu jeito de ser, que, enfim, não enxergam a vida da mesma maneira que você, e tá tudo bem. Vocês não precisam enxergar o mundo da mesma forma. Porém, existem outras pessoas que enxergam o mundo de uma maneira mais parecida com a que você enxerga. Então, você pode estar mais cercado de pessoas que não te acham esquisita. Eu já conheci pessoas assim, que já tive uma conversa, mais de uma conversa assim, da pessoa dizer, porque eu sou assim, e aí isso é muito criticado nesse contexto, aí eu tento não ser tanto, não sei o quê. E eu falando assim, cara, você não precisa deixar de ser quem você precisa conhecer pessoas mais parecidas com você. E dar menos ouvido a essas pessoas que não são parecidas com você, que não estão muito alinhadas com você. Eu não vejo, né, uma pessoa chegando aqui. Mas vamos ver a energia para quem tá no relacionamento, né? Como essa pessoa tá se sentindo com relação a você. Primeiro, quem é essa pessoa? Como ela tá se sentindo com relação a você. E depois, o que ela pretende fazer. Quem é essa pessoa? Como ela tá se sentindo e o que ela pretende fazer. Deixa mais um pro que ela pretende fazer. Ah, tá.
essa pessoa, ela pode ser um pouco retraída, um pouco tímida, pode ser uma pessoa que ainda não se mostrou completamente, ou que você conhece pouco ainda. Mas ela é muito mais do que ela mostra, assim, sabe? Aqui eu sinto que pra quem tá numa relação algo mais inicial. Como ela se sente? Ela gosta muito de você, ela se diverte com você, ela sente que é algo leve, divertido, gostoso de viver, mas ela não pretende tomar grandes atitudes, porque como eu disse aqui, ou é uma questão muito inicial, ou essa pessoa é um pouco tímida. E até por traumas que ela já viveu, questões que ela já passou, ela não se sente muito segura de fazer grandes movimentos aqui. Mas não é porque ela não gosta. Agora, assim, vejo uma grande intensidade emocional, uma pessoa super apaixonada, não sei o quê. Não, eu vejo uma pessoa que gosta da sua companhia, se diverte com você. Mas, assim, nada muito além disso, sabe? Então, vão avaliando aí com calma. Se vocês sentirem que é legal estar perto dessa pessoa, mas eu acho que não faz sentido pra mim, acho que a gente não combina tanto, siga em frente, assim. Às vezes a gente fica tentando fazer encaixar, né? E não vai encaixar. Não é porque a gente tá tentando fazer encaixar que vai encaixar. Quando encaixa, encaixa e acabou. Então, assim, às vezes a gente fica nessa insistência no comecinho, achando que vai levar a algum lugar e não vai. Então, tenha essa consciência e sigam em frente, assim, não fiquem se demorando em situações que não são tão alinhadas com vocês. Tá bom, aquarianos? Espero que tenham gostado da leitura. E pra quem gostou, peço que curta, compartilhe, comente. Me conte aí se o que eu falei aqui já ressoou com algo que aconteceu nesse mês de janeiro. E até a próxima!